Boa noite, pessoal. Deixa eu autorizar algumas pessoas a entrar. Pronto. Só aguardar um pouquinho. Bom, gente, boa noite. Não estranhe que está gravando o encontro para quem é o primeiro curso que faz conosco. A gente sempre grava os encontros, depois disponibiliza a aula. Caso alguém perca um trecho da aula, dê problema na internet, entre atrasado. Então, só para não estranhar que já deve aparecer para vocês, né? Que essa aula está sendo gravada, porque a gente depois disponibiliza. Bom, como esse curso começa às 19h30, muitos cursos a gente costuma começar às 19h, então tem gente que estranhou, então eu já até mandei mensagem, só reforçando que era esse horário mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Samir, coordeno o projeto Academia Estudantil de Letras, a AEL, na Secretaria Municipal de Educação. Muito bom estar com vocês, muitos professores que a gente já conhece do projeto AEL, ou professores da sala de leitura, ou mesmo professores de educação infantil, professores de outros componentes curriculares que já participaram de cursos conosco. Gente, espera aí um pouquinho, não estranhe que eu vou desligar o microfone que eu tenho que falar com o professor Fernando, que está tentando entrar no curso. Espera aí. Pronto. Peço desculpa, desliguei a câmera e estava mandando um áudio, né? Acho que agora vai dar certo. Esse curso, então, para quem está assistindo depois, como está sendo gravado, se chama Leitura Literária na Escola. Então, é o título central, né? E aí tem uma pergunta: o que é preciso saber e como promover? Então, esse curso está sendo ministrado pelo Projeto AEL para todos que têm interesse no tema da leitura e da literatura. Os professores da AEL e os professores da sala de leitura já têm um trabalho muito sólido nesse sentido. Muitos professores de outros componentes curriculares e alguns gestores de escola, que também são público-alvo, têm muita afinidade com o tema. Nossa rede é uma rede muito leitora e muito literária. Uma coisa que nos orgulha muito, agora sim o Fernando vai conseguir entrar, porque ao longo dos últimos anos a rede tem comprado muitos livros, a gente tem um acervo muito rico na nossa escola, poderia até ter mais, queremos ter mais compras de livro, voltar com os programas, né, como Minha Biblioteca, esperamos que ele volte em breve, mas nós temos um acervo riquíssimo, professores que fazem trabalhos de ponta, e isso nos orgulha muito, e essas formações como as de hoje, são pensando naqueles professores que já têm um trabalho muito interessante, e eu acho que a troca é sempre muito válida nas formações continuadas, e para aqueles professores que queiram aprofundar suas práticas literárias. Então, vai ser muito rica essa troca. Para quem não conhece o projeto AEL, né, que eu falei que eu sou o coordenador, é um projeto Academia Estudantil de Letras, que é a ideia de ter uma academia nas escolas, onde os estudantes têm encontros semanais de artes, né, principalmente da linguagem da arte cênica, e de literatura, os estudos literários que são realizados. Atualmente temos quase 300 escolas na rede que desenvolvem o projeto, e esse ano o Projeto AEL está completando 20 anos de existência. E é um projeto que começou em uma escola da nossa rede, na região da Drepenha, e foi se expandindo pela cidade. Em 2015, há 10 anos atrás, ele virou uma portaria, né, que está em vigência até hoje, e tem professores que têm uma longa trajetória com o projeto. Então, sempre que para nós é um prazer realizar formações continuadas pensando nos nossos professores que realizam o projeto, mas a gente sempre coloca muitas vagas nos cursos, como esse que tem 200 vagas, porque a gente quer dialogar com outros professores e também divulgar, caso queira realizar o projeto AEL, as portas estão sempre abertas e podemos falar mais sobre o projeto, caso alguém queira conhecer mais. Dito tudo isso, né, só uma apresentação inicial, esse é o terceiro curso que nós estamos realizando esse ano.
E para quem é novo, aliás, a gente tem visto muitos RFs bem novinhos na rede, assim, né? Então é sempre bom. Para alguns professores que já são antigos de rede, parece é óbvio ele está falando tudo isso, né? Mas é sempre bom dar a prestação de serviço para não surgir as dúvidas, mas se surgir também, estamos à disposição aqui ao longo do encontro para é, orientar quem precisar. Mas esse curso vale um ponto para evolução funcional, né? Nós teremos 4 encontros, não será sequencial, né? Nós temos uns pequenos pulos, né? Então, o encontro é hoje, depois nós retomaremos no dia 5 de maio, perdão, 6 de maio, que é a semana que vem. Aí sim vai ter um pequeno intervalo, nós pulamos para o dia 20 de maio e depois o dia 27 de maio das 19h30 às 21h30, o nosso horário, cada encontro tem um tema central. Como eu disse, né, esses encontros síncronos vão ficar gravados, né, ficar disponibilizados para quem quiser assistir depois, retomar alguma coisa, ou tenha perdido algum momento da aula. Nós temos o Classroom, a nossa plataforma, nós vamos colocar algumas atividades bem simples mesmo, pontuais, para conhecer mais vocês e para ter uma troca entre esses encontros. Também estamos pensando numa atividade final também bem tranquila nesse sentido, que seja significativa, muito, muito menos burocrática, né? Aquela coisa que a pessoa faz por obrigação, mas algo que pelo menos a gente consiga conhecer um pouquinho mais vocês e tenha uma troca. Esse curso, infelizmente, não vale para merecimento. Evolução é o número, né, que vale para número, merecimento é para letra. Porque não foi possível, a gente não teve um tempo hábil para cadastrar, né, para merecimento. Então, os cursos que foram agora em abril, esse e outros que nós realizamos, infelizmente só valem para evolução. E os cursos que vão começar em maio vão valer para os dois, evolução e merecimento, tá bom? Se dependesse de nós, todos os cursos valeriam para todas as possibilidades, mas já estou explicando porque tem professor que sempre pergunta e é bom saber, né? Porque cada professor tem o seu momento, tem seus cálculos para evolução na carreira e a gente valoriza muito isso também, mas obviamente, para além da pontuação, a gente sempre traz, ou quando eu e a Kelly, que é minha parceira, igual nossos formadores nas DREs, que cuidam do Projeto El, quando a gente prepara as formações, a gente sempre pensa em materiais que sejam significantes, e quando a gente traz convidados também da mesma forma. E aí, nesse sentido, esse curso que vai começar hoje, nós temos muito carinho e muito orgulho de ter o professor Fernando Rodrigues de Oliveira, né, que é professor da Unifesp, que vai ministrar esse curso, um querido, um parceiro nosso, assim, que foi um ganho para o Projeto AEL o ano passado. Eu já o conhecia à distância, né? E quando ele topou, né, realizar ações conosco, foi uma alegria. O ano passado ele deu um curso, alguns professores que estão aqui participaram da formação que ele realizou o ano passado e adoraram. Né, pelo jeito, quem ainda não conhece vai perceber e vai ver que eu não estou fazendo propaganda enganosa, né? Que é uma pessoa muito acessível, muito, muito divertida, né? Ele consegue falar de temas complexos, mas de uma forma com uma leveza como poucos conseguiriam. E então ele tem realizado um trabalho com muito cuidado conosco. A gente o ano passado até fizemos um monte de formulários para mapear, conhecer um pouquinho mais a rede e a trajetória leitora, as práticas literárias dos professores, porque nós estamos preparando um material sobre os 20 anos do Projeto AEL, e ele é um dos mentores, um dos intelectuais que está nos ajudando nesse material. E aí, como ficou um gostinho de quero mais ano passado, eu pedi, falei, Fernando, vamos, já que o público pede bis, né? Faz um número final, um derradeiro, né? Um show final para o grupo, e ele topou, né? E ele tem uma agenda muito apertada, além da Unifesp, ele tem outras frentes que ele atua, inclusive o LEEI, né, que ele coordena aqui em São Paulo, o LEEI. Temos muitos professores de educação infantil nesse curso que está começando hoje, provavelmente alguns participaram do LEEI no ano passado. Então, Fernando, te entrego, estarei aqui em todos os encontros, né? Uma turma de professores que eu tenho certeza que amam a leitura e a literatura, muitos aqui eu conheço, e os que eu não conheço, tenho certeza que vão gostar muito da formação também. E seja bem-vindo, Fernando, passo a bola para você.
Olá, boa noite, Samir, boa noite a todas, todos. Primeiro, agradecer o convite do Samir e dizer que ele diz essas coisas e fica jogando uma responsabilidade sobre mim, sobre o que eu vou falar. Eu sempre digo o seguinte, que a gente é uma pessoa, eu sou uma pessoa só, então quem me ouviu ano passado, muito provavelmente vai ouvir eu dizer coisas que eu já disse, porque de um ano para o outro a gente não tem nem tempo, né, de produzir tantas coisas novas e a todo momento ter uma fala sempre super nova, ou enfim, sempre diferente da anterior. Então eu já começo pedindo desculpas, porque pode ser que eu fale de livros, mostre livros que vocês já me ouviram em outras situações falando ou mostrando, mas porque também é isso, né? É um tempo curto, né, Samir? Parece que são muitos dias, muitas horas, mas é um tempo curto para a gente interagir, conversar, e sempre parto do princípio de que eu venho compartilhar com vocês a minha experiência, não necessariamente ela é a melhor experiência, ela é a experiência mais correta ou mais adequada, né? Então fiquem muito à vontade para a gente dialogar, para a gente conversar, para vocês, enfim, manifestarem suas opiniões também, que eu acho que isso é extremamente enriquecedor para todos nós. E tenho muito a agradecer ao Samir, acho que é uma grata parceria que a gente tem conseguido construir, né, Samir, em torno da literatura, embora nós tenhamos nos conhecido numa situação que nem é propriamente a literatura que nos conectou, né, é um campo de pesquisa que eu e Samir fomos fazendo na pós-graduação e que dialoga, mas que bom que é a literatura que é o elo que estabelece esses vínculos e que me possibilita, enfim, de alguma forma, participar da rede de ensino de São Paulo, né? Eu não fui professor da rede municipal de ensino, eu sou do estado de São Paulo, mas sou do interior, fui professor em escola pública, mas da rede estadual, então, eu conheço a rede muito pelas oportunidades que eu tenho de falar com professores e professoras da rede, experiências de supervisionar estágio, né? Eu sou professor do curso de pedagogia e trabalho com literatura na formação dos estudantes do curso de pedagogia, então supervisiono estágio, sobretudo na área de educação infantil, e a gente tem parceria com várias escolas e algumas delas, né, do município de São Paulo. E aí tem PIBID, e aí eu vou assim, de escolas que estão ali na República, no centro, a escolas que estão lá em São Miguel Paulista, porque a Unifesp está, na verdade, né, em Guarulhos, próximo da Zona Leste de São Paulo, e a gente vai circulando e transitando. Então, quero agradecer, Samira, a confiança, a possibilidade, dizer que espero que o curso, de alguma forma, mais do que a questão da pontuação, que, claro, é importante, que o curso possa despertar em nós, pelo menos o desejo de conhecer outros livros, outros autores, e de antemão eu peço um pouco de desculpas, porque eu imagino que uma boa parte do público, né, atue em salas de leitura, ou com a EL, que, enfim, tenha um público na escola mais dos anos finais de ensino fundamental, ensino médio, mas até por uma questão, eu vou dizer, didática mesmo, eu vou optar por comentar muito mais sobre livros infantis, e aí eu espero que vocês construam uma outra visão sobre esses livros aparentemente mais infantis, porque é um pouco também do que eu defendo, porque senão eu não teria condições de ler na íntegra, ou pelo menos parte dos livros que eu quero compartilhar com vocês, tudo bem? Eu vou fazer uma projeção de slide, só porque assim, senão eu vou me perdendo e vou bagunçando minha fala, mas fiquem à vontade para ir interrompendo, enfim, comentando, escrevendo no chat, né, Samir? Nem sempre eu consigo ler, mas o Samir já sabe. Da outra vez, o Samir vai lendo e depois ele me passa tudo. Com certeza. E se, E e se aí, surgir alguma bomba aqui, eu te interrompo. Fala, é, Fernando, surgiu uma. E aí eu leio depois e acabo retomando algumas coisas, mas às vezes eu consigo olhar, às vezes eu volto aqui para a tela, estou vendo algum comentário no chat, então eu já aproveito, comento. E fiquem à vontade também para pedir a palavra, enfim, né, falarem, abrir o áudio, abrir câmera. É sempre muito bom essa troca, é sempre muito boa essa troca, é muito bom a gente estabelecer essa interação. Então eu vou colocar aqui a projeção, vou só
me organizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr de uma forma... sim, acho que agora vocês estão vendo e eu consigo instalar e ver vocês também. Desculpa, eu tô desde semana passada com uma tosse chata, meio gripa, não gripa. Então eu tô fanho, eu já tenho a voz fanha mesmo, mas eu tô mais fanho e tossindo um pouco chatinho, assim. Então, eu, né, conversando com o Samir, quando a gente foi pensar o curso, a gente... sempre conversas muito produtivas e longas, né, Samir? E ainda depois eu falei, Samir, vê se foi isso mesmo que a gente conversou, né? Porque a gente ficou tanto tempo conversando sobre várias questões que perpassam a rede, as formações, os próprios 20 anos da AEL. E aí, quando a gente foi montar, né, a estrutura do curso, os 4 encontros, fiquei pensando um pouco, né, dessa minha experiência como leitor e como alguém que se formou leitor muito em função de um processo de formação ligado, não à escola básica, mas já na universidade. Eu já contei isso no curso anterior, então não vou ficar retomando, né, essa minha trajetória de história de leitura, mas eu não fui um sujeito que passou pela escola e leu literatura na escola, né, diferentemente de uma parcela, né, dos jovens de hoje que tem a oportunidade, como o Samir estava comentando quando eu entrei, né, da disponibilidade de um conjunto de livros, né, de qualidade que fazem parte do acervo das salas de leitura. Eu venho de uma realidade de escola pública estadual que existia até o espaço da biblioteca, né, ou uma sala de livros, a gente poderia dizer assim, mas não era um espaço que naquela ocasião, por várias outras razões, nós frequentávamos ou tínhamos hábito de frequentar. E por isso eu não fui uma pessoa que passou pela escola, né, e leu literatura na escola, mas por alguma razão, talvez os psicanalistas um dia expliquem, ou vão querer que eu explique, eu queria ser professor de língua portuguesa, né? Eu achava interessante, talvez pela admiração, pela postura das professoras de língua portuguesa que eu tive, e para vocês terem ideia, né, do quanto essa minha escolha não tinha a ver com uma experiência de leitura, eu queria ser professor, isso era claro para mim, ou de física ou de língua portuguesa, ou seja, 2 campos de conhecimento diametralmente opostos, né, no campo das ciências, né? Você vai de língua portuguesa para física, e eu achava, enfim, que eu queria ser professor de uma dessas 2 coisas. E acabei, por várias circunstâncias, fazendo a graduação em letras, primeiro porque tinha na cidade em que eu morava, né, não demandava deslocamento, eu não tinha como morar fora, não tinha condições, e descobri no curso de letras, primeiro, que a formação de professores de língua portuguesa no ensino superior perpassa muito pouco aquilo que eu achava que era ensinar língua portuguesa, que era gramática. E, apesar do choque, eu tive professoras de literatura brasileira, portuguesa, literatura norte-americana, literatura inglesa, enfim, porque fiz português e inglês, que em alguma medida foram despertando em mim o desejo de pensar sobre literatura. E desde então, eu poderia dizer, há quase 20 anos, já a verdade tem mais de 20 anos, 20 anos entre minha formação e minha trajetória como profissional, né, como alguém que se formou depois dessa graduação, eu tenho me ocupado, né, de pensar de fato o que significa ensinar literatura na escola, o que significa formar leitores, e cada vez mais eu, obviamente, repenso as minhas convicções, mas cada vez mais eu vou tendo clareza de que o processo de formação de leitores começa na escola, mas não se encerra nela, e isso, em alguma medida, tira de nós, né, este peso de que, será que se passar por mim durante um ano na sala de leitura, vai criar o hábito e o gosto pela literatura? Né? Eu diria que lamento dizer, mas ao mesmo tempo fico feliz em dizer que não se formará leitor. 1 ano, né, 2 anos, 3 anos, essa métrica, ela é muito difícil de ser feita, talvez impossível de ser feita, porque ainda bem somos sujeitos plurais, somos sujeitos diferentes, somos sujeitos
que tem tempos diferentes e lidamos com essas coisas de modo diferente. Mas isso não significa que a gente pode permitir que esses jovens, essas crianças e jovens passem pela escola e não sejam instados, não sejam, em alguma medida, mobilizados para um processo de formação leitora que se inicia na escola e que precisa se qualificar dentro da escola. E quando eu digo qualificar, não é porque o trabalho que a gente faz não é qualificado, mas é talvez a gente reconhecer que há coisas que a gente faz que podem melhor funcionar num processo de formação de hábito e gosto leitor do que outras coisas que a gente faz com boa intenção, mas que o efeito, obviamente, nem sempre é o mais positivo. Nesse sentido, pensar a leitura literária na escola tem 2 desafios muito prementes, e vocês na rede sabem disso, o Samir sabe também, e Samir sabe que eu sou uma pessoa que não tenho pudores em dizer muito o que eu penso, né, Samir? Num sentido, claro, sempre muito respeitoso, mas é assim, quando a gente pensa em leitura literária na escola, acho que um primeiro aspecto de tensão é que sempre parece que o foco da leitura literária está num lugar que não serve para as finalidades do ponto de vista das cobranças que a escola tem. Então, parece que a gente precisa estar sempre formando o leitor literário, porque isso vai resolver o problema de tudo, e isso significa que é ensinar tudo menos ler o texto literário, né? Então, eu já fiz várias pesquisas, eu venho do campo da história da formação de leitores, da formação de ensino de literatura, né, e em alguma medida as políticas, né, ao longo do tempo, em torno da formação de leitores literários, elas recaem muito sobre essa ideia do como que, então, eu uso o espaço do literário na escola para resolver o problema, por exemplo, do Saeb, que não atingimos a nota, e aí está todo mundo pressionando, caindo em cima, porque a escola não atingiu sua nota, sua média. É como se a gente dissesse assim, afinal de contas, qual é a sua contribuição? Não dá para ficar na sala de leitura, não dá para ficar na EL, não dá para ficar na aula de língua portuguesa, só lendo literatura, como se isso não tivesse um papel nesses processos. Então, esse é o primeiro lugar da tensão. E o segundo lugar da tensão é que nem sempre todos nós passamos por experiências de formação leitora que nos possibilitaram, de fato, experimentar o que é a formação leitora do texto literário, considerando as suas especificidades. Gostar de ler literatura, obviamente, é um sintoma importantíssimo da formação leitora. Mas gostar de ler literatura não faz de nós, nenhum de nós, bons professores que formam leitores. Assim como é um mito de que quem lê muito escreve bem, porque isso não é verdade, e eu tenho convicção disso porque eu tenho orientandos de mestrado e doutorado que leem muito mais que eu, com certeza. Isso não necessariamente faz deles bons escritores de texto, porque são domínios cognitivos completamente diferentes. Assim como eu ler muita literatura não me faz, por consequência, um bom professor que forma leitores de literatura. Obviamente, eu sou um professor de grande repertório, com possibilidades muito mais amplas de diálogo com os jovens, com as crianças. Não necessariamente que eu saiba escolher as estratégias específicas para trabalhar o texto literário em sala de aula. Então, quando eu pensei, junto com o Samir, um pouco nesse curso, né, nesses encontros que a gente vai desenvolver, que era, então, o que é preciso saber e como a gente pode pensar a formação do leitor do texto literário, não é de modo nenhum, embora o título seja muito prescritivo, né, não é prescrever passos e métodos milagrosos que vão formar leitores, mas é pensar num outro lugar, é pensar na formação nossa como professores. Que saberes, que coisas são necessárias que nós saibamos para que a gente possa, na realidade em que atuamos profissionalmente, na realidade que vivemos do ponto de vista do acesso a esses bens culturais, eu posso escolher as melhores formas de trabalhar o texto literário, eu posso escolher os melhores caminhos para trabalhar o texto literário. E aí eu escolhi começar a nossa conversa por um tema que já é ele por si só
um curso de graduação inteira, que é o que é qualidade em literatura infantil e juvenil. Por que eu estou rindo quando eu digo isso? Porque essa discussão é sempre muito polêmica e ela é sempre muito complexa, porque, claro que qualidade tem a ver com modos da gente perceber esses objetos, né, da cultura, que são os textos literários. Mas eu quero trazer alguns pontos para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Desculpa. Então, fica aqui o meu convite para a gente dialogar um pouco sobre isso. E aí aqui eu estou pondo foco na literatura infantil, até para evitar, enfim, essa formulação literatura infantil, juvenil a todo momento, mas estou pensando nessa literatura que se volta a um público específico, que não é o adulto, o que não significa que o que a gente vai discutir aqui não se aplica ao universo do mundo adulto, mas acho que para a literatura infantil e juvenil tem uma especificidade. Eu acho que um primeiro aspecto a se considerar é que, embora hoje a gente fale de literatura juvenil, em alguma medida a gente tenha mais clareza do que é uma literatura para jovens, essa é uma formulação extremamente recente. Se a noção de infância como uma categoria social, ela se forma no século XVII, a noção de juventude como uma etapa da vida distinta da infância, ela é do século XX. E ela tem a ver com muito como o modo como a psicologia foi, inclusive, estabelecendo outros modos de categorização dessa etapa da vida que nós chamamos, que está entre ser criança e ser adulto, que é a juventude. Nesse sentido, né, quando a gente pensa em literatura infantil e juvenil, a gente está pensando num rol de coisas que hoje a gente coloca tudo junto, mas que ao longo do tempo não havia distinção. Vou dar um exemplo bem simplificado sobre isso. Não sei quantos de vocês conhecem ou já leram o livro a Bolsa Amarela, da Lígia Bujunga Nunes, que hoje é um livro que, na maioria das escolas, quando ele está num catálogo de leituras, ele é um livro pensado para esse público mais juvenil, digamos assim, que é o dos anos finais do ensino fundamental. Bom, esse livro, nos anos 70, era prescrito na rede estadual de ensino de São Paulo, quando ele foi lançado, para as crianças de quarta série. E aí a gente diria assim hoje, nossa, mas é um livro extenso para uma criança de quarta série ler, né? Veja que também a nossa noção do que o que é criança e o que a criança lê se modificou. E eu estou falando dos anos 80, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Então não é um tempo histórico tão distante assim de nós, da maioria de nós, pelo menos, né? Porque essa noção de que livro para crianças contempla ilustração, que livro para jovem não tem tanta ilustração, tem mais texto verbal, é mais extenso. Essas são noções que se formaram ao longo do tempo e que são muito contemporâneas na distinção do que é um livro para crianças e jovens. O que isso significa? Né, que a definição, o entendimento do que é essa literatura para crianças e jovens, né, ela, nesse pouco mais de um século que ela existe, porque a literatura infantil, ela é do final do século XIX, né, a formação de um texto literário específico para esse público, ela se alterou substancialmente, o que não significa que a gente superou algumas das questões e tensões que estão postas. Ou seja, a produção de livros para criança, ao longo desse um pouquinho mais de um século, foi acompanhando essa noção do que é ser criança, do que é infância, foi acompanhando essa noção de que eu não saio da infância e pulo direto para a vida adulta, existe uma etapa da vida que, enfim, está entre essas fases, uma etapa de transição, né? Mais do que isso, na medida em que a noção do que é ser criança se altera uma outra coisa fundamental, que é a noção do que é ler e qual é o papel da leitura na formação dos sujeitos. E aí, talvez a gente tenha também um ponto de tensão importante para a gente se debruçar sobre ele, que é essa ideia de que, na medida em que o sujeito lê, sobretudo o sujeito criança, ele incorpora para si o exemplo da própria narrativa. Ou seja, se eu ler um livro que fala que eu tenho que bater uma caneta na cabeça do Samir, é como se imediatamente eu fosse formar uma disposição
emocional e psicológica de me comportar tal como se comporta o personagem de um texto. Essa é uma das noções mais frequentes em torno da formação de leitores nesta etapa da vida. É como se crianças e jovens fossem incapazes de reconhecer a dimensão ficcional de um texto e não fossem capazes de distinguir realidade e ficção do ponto de vista da formação da sua mentalidade, do ponto de vista da formação do modo como ele vê o próprio mundo, né? Em alguma medida, isso contempla uma noção de infância e uma noção de juventude também, que é essa noção altamente cercada numa bolha, como se a gente só pudesse deixar com que ela leia e acesse aquilo que eu acho que, do ponto de vista social e cultural, é o que ela pode pensar enquanto sujeito humano. Então, os papéis que a leitura e a literatura ocupam ao longo, né, desse pouco mais de um século de existência da literatura infantil também vai se alterando e trazendo para nós algumas das dificuldades que a gente depois vai comentar um pouquinho mais adiante. O próprio papel social da escola também influi no lugar, né, nessa noção de literatura infantil. Há muito texto literário que as editoras publicam e que elas sabem que a escola nunca vai adquirir. Portanto, eles são livros pensados para uma outra forma de circulação. Aqueles que são pensados para a escola têm a ver com uma noção do que é o literário dentro da escola, que é essa noção mesmo de que a literatura dentro da escola ela vai dar conta, né, de uma dimensão social e cultural de formação dos sujeitos, como se este, de fato, fosse o papel nesse sentido pragmático do texto literário. E, claro, o mercado editorial influi nessas concepções, né? Então, o mercado editorial vai nos formando, sem que a gente perceba, num sentido de entender que isso é literatura infantil, que isso não é. E aí isso se dá de formas muito simples mesmo. Quando a gente vai numa livraria e lá está posto numa estante que tudo que tem ali é literatura para criança, por mais que eu leia e discorde, isso não se aplica a todas as pessoas que frequentam esse mesmo espaço. Ou seja, a definição do que é a literatura também perpassa esse modo como livrarias, editoras, o mercado de um modo geral, vai conduzindo a sociedade a estabelecer um certo padrão do que seja literatura infantil ou não. Pensando um pouco sobre essas questões, eu trouxe aqui notícias de jornal que estão aqui na parte direita, pelo menos aqui, né, olhando de frente no lado direito da nossa tela, que são todas dos anos 1940. E aí vocês depois me digam se vocês acham que elas têm proximidade com algumas coisas que a gente tem visto atualmente ou não. E por que pensar, então, essa literatura sob júdice? Primeiro que, junto a essa ideia de menoridade da criança, né, desse sujeito em formação, desse sujeito em processo de construção da sua visão sobre mundo, sobre sociedade, né, operam duas lógicas importantes que perpassam a noção de qualidade em literatura infantil. A necessidade dessa literatura atuar na formação, e aí que eu estou chamando de formação moral e imposição cultural. Claro que são termos fortes e as pessoas não vão dizer que propõem literatura com esse sentido, mas sim, essa noção de que a literatura perpassa uma visão de mundo, que ela transmite normas de conduta, que ela transmite valores. Nenhum texto literário está isento disso. O que está posto aqui sob júdice é o modo como isso se constrói no entorno da narrativa. Nenhum livro que a gente lê é isento de uma visão de mundo, isento de uma forma de ler a realidade e isento de manifestar uma opinião sobre isso. Todo livro tem isso. A questão é, esse livro me convida a pensar sobre, ou este livro me propõe a pensar da forma como ele estabelece essa imposição cultural e essa formação cultural? É disso que se trata a nossa reflexão. Nenhum livro está isento, nenhum, por melhor que ele seja, está isento de uma visão de mundo, de sociedade, e é a visão do próprio escritor, sempre é. A questão é como o escritor, ou o livro, de um modo geral, como um produto final,
me possibilita, me abrem margens para ou pensar com ou pensar como. E esta preposição faz muita diferença. Porque pensar com o Samir me possibilita um canal de diálogo. Pensar como o Samir está estabelecida uma relação de imposição, mesmo que eu não perceba. Na literatura para crianças, é muito comum, não só nela, mas nas produções teóricas sobre ela, ou, enfim, nas manifestações sociais sobre ela, a ideia de que a literatura precisa, em alguma medida, dizer para a criança coisas que a criança precisa aprender num sentido de repeti-las, num sentido de consentir com aquilo. E aí, se a gente olhar aqui, né, olha, instruir o menino no caminho em que se deve andar. Esse é um artigo de 1953 que vai discutir sobre como a literatura deve dizer para a criança, por exemplo, como ela precisa se comportar. Boas leituras para auxiliar a formação moral da criança. O termo moral hoje, ele não é tão comum, né, nessas situações, mas a gente acompanhou agora, recentemente. No Ceará, 2 livros que são retirados. É um livro que está não sei aonde, que as pessoas dizem que ele não é mais para ser lido. Eu não estou dizendo com isso que não existam livros que não tenham problemas. Eu não estou desconsiderando isso. A questão é, qual é o efeito da impossibilidade de se discutir e reconhecer os problemas que certos livros de fato têm? Qual é o impacto de eu tirar do outro a possibilidade, não é dele ler sozinho e pensar o que ele quer, é de construir um espaço de diálogo em que a gente construa uma visão crítica sobre o que se lê, mesmo quando se trata de um livro de um escritor que, no senso comum, está consolidado como um bom escritor. E aí eu não estou falando do escritor que a maioria de nós estamos pensando. Eu estou falando de escritores contemporâneos. Escritores que estão publicando. Escritores que a gente gostaria que fosse na nossa escola hoje dar autógrafo para as crianças, né? Ou seja, essa ideia, né, de que há uma má literatura infantil, né, talvez uma visão mais radical hoje não... até poderia usar essa expressão, mas elas acabam não usando, né? Mas o mecanismo, né? Essa ideia de que a literatura infantil, como está nesse texto aqui, né? Nessa manchete, a literatura infantil pode acarretar efeitos desastrosos. É como se a criança fosse um ser que lê e incorpora imediatamente o que ela lê. Bom, se fosse assim, todo mundo que lesse os mesmos livros se comportariam das mesmas formas. O que não é verdade. Aliás, a distinção entre o modo como eu leio um livro e, por exemplo, a Jennifer lê, desculpa, Jennifer, mencionei você só porque eu estou vendo você aqui na minha tela, viu? O modo como a Jennifer lê já simboliza que um mesmo livro não produz sobre sujeitos diferentes o mesmo efeito. O que não significa que tanto eu quanto Jennifer não precisemos participar de situações dialogadas sobre os livros que a gente lê. Porque talvez o efeito fundamental da formação do leitor, criança e jovem, é mais do que dar a eles e instruí-los nas ferramentas para se formar leitores. É a possibilidade de dialogar, de pensar sobre o que lê, para construir uma consciência crítica e uma autonomia em relação aos processos de leitura. Formar leitores é um processo que dura pela vida toda e só se encerra quando se encerra a vida. Mas é na escola que a gente precisa garantir a formação de alguns desses instrumentos. Por isso, um outro elemento que perpassa a formação, o desenvolvimento da literatura infantil e que coloca ela sobre esse júdice, que a todo momento ela está no ponto de tensão, é se a qualidade literária está sempre nesse equilíbrio entre, ao mesmo tempo que diverte e que é lúdico, ela educa, ela ensina alguma coisa. É como se a literatura para crianças e jovens não pudesse vir sem uma noção de lição de moral no sentido das fábulas. E aí eu não estou falando só de fábula, eu estou falando, por exemplo,
de textos como o da Thalita Rebouças, que não tem propriamente uma moral, mas quem já leu sabe que sempre no final, tudo aquilo que estava muito enroscado se resolve, que tem a ver com os dilemas de um personagem adolescente, enfim. Como ocorre em outros textos literários, né? Essa ideia de que no fim é tipo novela. Tudo vai degringolando nos cento e tantos capítulos ou nas cento e tantas páginas que a gente lê. Mas no final, as coisas se organizam. E aí, quando a gente se depara com um filme, com um livro, cujo final não fecha as coisas, a gente fica, mas que negócio mais mal feito, que história ruim, né? Mas a vida é assim, gente. Eu tô aqui hoje, e minha vida pode não existir amanhã. E eu nem dei conta de fechar, né? O Samir provavelmente ficaria desesperado, dizendo, e agora, o que eu faço com mais 3 encontros desse curso? Né? Não tinha uma hora melhor, não, né? Para me deixar na mão. Tô brincando com isso, porque, de fato, é isso. O texto literário, a literatura, de um modo geral, claro que começo, meio e fim não tem a ver com o que eu estou dizendo. Começo, meio e fim, na construção de um texto literário, tem a ver o modo como a narrativa se estrutura e ela apresenta um desfecho. Desfecho não significa, propriamente, que a história se reorganiza e todos os pontos que foram sendo abertos se fecham num sentido de resolução. Eles se fecham num sentido do encerramento da narrativa, mas não propriamente de resolução das coisas, né? Então, pensando um pouco nesses 2 pontos, né, a gente poderia dizer assim que vivemos novos tempos, claro, sobre literatura infantil, não há dúvidas. A literatura infantil hoje apresenta uma noção do que é literatura para crianças e jovens e apresenta uma qualidade completamente diferente do que nós tínhamos em outros momentos, e isso tem a ver com o modo como cada tempo entende essa produção literária. Nós temos obras hoje de uma qualidade inquestionável. Mais do que isso, nós temos hoje obras que eu diria que em absolutamente nada, do ponto de vista estético, deixam a desejar em relação a qualquer outra obra da literatura não direcionada às crianças. Isso não significa que os velhos dilemas e problemas não persistam. Eles continuam existindo, né? Eles existem tanto, inclusive dentro de um conjunto de livros que a maioria de nós, desculpa, que a maioria de nós está habituado a já considerar boa literatura a despeito da leitura que a gente faça dela. E aí eu estou dizendo de livros, autores e editoras que já se consolidaram no mercado como um rótulo de boa literatura, a partir de um ponto de vista do que é a boa literatura, que não necessariamente está isenta de um olhar e de uma leitura mais... Eu não vou dizer nem crítica, de uma leitura mais atenta. Eu vou mostrar um livro e comentar um pouco sobre ele, mas só queria que a gente não tomasse esses comentários num sentido assim. Então, tira da sala de leitura, joga fora, não podemos mais ler, não é disso que se trata, tá? A ideia é que a gente pense sobre os livros. Eu tenho absoluta certeza de que todo mundo, em algum momento da vida, ouviu falar dessa geração de escritores dos anos 70 e 80, dentre os quais estão, por exemplo, Lígia Bojunga Nunes, estão outros escritores como Ruth Rocha, Ana Maria Machado, que se consolidaram como referência para nós de boa literatura para crianças e jovens, e dentre elas e eles estão a Fernanda Lopes de Almeida, que é autora da A Fada que Tinha Ideias, A Curiosidade Premiada, que são autores que nos anos 70 e 80 vão construir uma literatura que modifica a visão de criança que existia no texto literário. Só para a gente pensar um pouco sobre esses paralelos, né? De um modo geral, a literatura dos anos 50, 60, ela tem uma visão de criança que é essa criança que é o sujeito que precisa se comportar como um adulto em formação, portanto, ela vai precisar assumir responsabilidades, ela precisa ser respeitosa, e toda vez que ela não se comporta assim,
a história dá um jeito de puni-la. Porque é essa noção que ainda existe na nossa sociedade, não é? Eu estou dizendo isso como professor. Eu estou dizendo isso como alguém que frequenta a escola. Ainda hoje, a gente, mesmo com toda a formação que a gente tem, a gente às vezes se pega numa ideia de senso comum que é essa criança que só bagunça, esse adolescente que só bagunça não vai ser ninguém na vida. Depois a gente descobre que eles vão lá, enfim, fazem outras coisas a despeito desta visão de senso comum que tenta enquadrar os sujeitos a partir de um padrão de comportamento. Mas esses livros também operam sobre lógicas que nós já mudamos o modo como pensamos. Né? Dizer que um livro dos anos 70 replica e é condizente na sua totalidade com a visão de mundo que nós temos hoje é fazer uma leitura que nem sempre é uma leitura tão aprofundada desses textos. E aí a gente nem precisa fazer uma leitura tão aprofundada. Eu vou pegar esse livro, que acho que todo mundo conhece, que é A Curiosidade Premiada, da Fernanda Lopes de Almeida. Não sei se vocês conhecem, mas não vou ler o livro na íntegra, tá? Só vou fazer um resumo, digamos assim, porque aí eu quero ler outros, na verdade, depois. Né? A protagonista, que é a Glorinha, ela é uma perguntadeira e quer saber as coisas, enfim, então ela sai perguntando as coisas para todo mundo e quer saber. A história, de um modo geral, quer mostrar que é natural a criança perguntar. Isso para os anos 70 era revolucionário, que a criança não só pensa, como ela tem dúvida e como ela tem modos, né, de se comportar no sentido de querer sanar essa dúvida. Então, é uma outra criança. É uma criança, na verdade, ativa, reflexiva, né? Uma criança que pensa, que possui inteligência, que é o oposto de uma noção de criança até então. Mas isso não tira do livro não tira do livro uma marca do tempo histórico, que é, sobretudo, a reprodução de relações, de visões estereotipadas, sobretudo do ponto de vista étnico-racial. Então, eu não vou dizer nada, eu só vou mostrar para vocês a ilustração. E aí o livro faz isso, ó. Então, a primeira pessoa com quem ela conversa é com a empregada da casa. O texto do livro não diz em nenhum momento que a empregada é uma mulher gorda e preta. Entendem qual é a necessidade da gente pensar sobre esses textos, né? Desculpa, Lúcia, eu vi que você falou que não está vendo o livro. Não sei se dá para ver. É que eu me vejo bem pequenininho, mas estou com a expectativa de que vocês consigam ver melhor do que eu me vejo. Mais do que isso, o livro vai reproduzindo outros estereótipos. Por exemplo, a noção de que toda pessoa velha é ranzinza e amargurada, porque na velhice as pessoas são assim. E o texto visual vai reproduzindo esses estereótipos e reproduz um outro tipo de estereótipo, que é essa ideia de que o adulto não sabe lidar com a curiosidade da criança, que os adultos vivem num mundo tão fechado que ninguém nunca sabe responder, né? Ou seja, a Glorinha vai passando, ela pergunta tanto, ó, não sei se vocês conseguem ver, que o livro vai reproduzindo imageticamente essa ideia de que ninguém mais suporta ela perguntando tanto, e aí, enfim, pensa se leva ela no médico, o que faz com a Glorinha, e aí o livro depois vai ter, obviamente, um desfecho que, vou dizer assim, em alguma medida sana a curiosidade da Glorinha. E o livro vai reproduzindo outros estereótipos. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Mas é o estereótipo, ó. Fernando. Oi, pode falar, Samir. Não, a professora Amanda, ela falou que talvez se te desafixar a sua apresentação quando você estiver mostrando o livro, que aí a tela fica maior para todo mundo, né? Deixa eu ver. Quem está no celular, às vezes consegue dar zoom e ver melhor, né? Mas quem está no notebook... Tá fixado para vocês? A minha? Eu fixei. Não sei se ficou só para mim. Eu acho que só você, Samir, consegue fixar para todo mundo. Ah, peraí, deixa eu ver. Vê se você Fixar. consegue. Para todo mundo, Também que você me deu a dica. Vamos ver se dá certo. Será que deu certo? Vou pôr assim que fica mais perto da câmera, talvez vocês vejam melhor. Ó.
Ainda não, a gente fica vendo ampliada a tela de Então, peraí, vou parar a apresentação apenas. apresentação e aí eu volto ela depois. Agora foi. Agora foi, opa. Então, olha aqui, né? O livro vai reproduzindo, parece de uma forma muito, como que eu vou dizer? Deixa eu ficar assim, que aí eu não fico pondo meu rosto e não atrapalha vocês de ver. O livro, em alguma maneira, ele lida com uma noção que é dos anos 70, que menino brinca com o pai, menina brinca com a mãe, ainda que se tenha uma ruptura, né? Porque essa menina está fazendo uma arte que não é típica de menina, então essa é uma ruptura mesmo dos anos 70. Mas veja, é um livro que, em alguma medida, traz para nós não só uma visão de infância, uma visão de sociedade, que não é mais condizente com o que a gente pensa hoje. Não é mais condizente com a nossa realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse livro não pode ser lido? Que esse livro precisa ser tirado? Não, obviamente não. Mas é como que uma leitura de um livro como esse, que hoje ele tem outras edições, é esse aqui, ó, Alessandra, A Curiosidade Premiada, que é um livro como esse, que hoje ele tem uma outra edição, inclusive a ilustração se alterou, muito provavelmente porque a editora percebeu essas questões, né, que não são mais condizentes com esse momento histórico, o que não significa que ele não continue replicando uma visão de infância e criança que, ao invés de abrir o espaço para o diálogo, veja, o livro em nenhum momento nos possibilita pensar sobre o fato das crianças serem curiosas ou não. O livro define que criança que enche o saco é criança curiosa, em que então ela não enche o saco, ela só é curiosa. Veja que o livro opera numa lógica binária. Ou a criança é assim, ou a criança não é assim. Ele não opera na lógica da reflexão. Ele não opera na lógica do convite. Ele não opera na lógica da sugestão. Quando eu iniciei o curso de graduação em letras, eu tive uma professora no primeiro ano, que de fato foi a professora quem, em alguma medida, me despertou o interesse pela literatura, que toda vez que a gente ia discutir um texto literário em sala, a gente falava assim para ela, o texto diz isso. Ela falava, o texto não diz nada. O texto sugere. E eu custei ao longo da graduação para entender o que ela queria dizer com isso. Não é sugestão no sentido de que o texto está me dando uma sugestão, ou sugestão no sentido de que eu não posso afirmar categoricamente o que o autor disse ou não disse. É sugestão num sentido de que, na minha leitura, sobressai-se uma visão sobre a história e o texto, e um modo de lê-lo que não é único e que não é o correto, somente. Mas que nele se sobressai formas de pensar sobre coisas que perpassam os nossos interesses, que perpassam as nossas vidas, que perpassam a nossa sociedade, a nossa cultura, que, embora pareçam estar postas como uma visão fechada, na verdade se apresentam como um convite para que a gente possa pensar sobre elas. E isso está posto em qualquer bom texto literário. Isso está posto em toda situação em que a gente pode, em alguma medida, pensar sobre a qualidade desses textos. Eu vou voltar para o slide, só para eu não me perder muito, e também para a gente não passar muito do tempo, porque eu não quero passar do tempo, na verdade. Esse é o nosso combinado sempre, né, Samir? Deixa eu só pôr aqui de volta. Então, quando a gente pensa nesses dilemas, nessas que ainda se apresentam no presente, e aí eu estou trazendo aqui um livro dos anos 70, mas eu poderia, por exemplo, trazer um livro mais contemporâneo, como eu vou mostrar mais adiante. Ainda persiste na produção literária para crianças e jovens essa noção formativa escolar, ainda persiste essa noção, né, de que o livro precisa conter uma mensagem, dizer sobre alguma coisa. E disso decorre o que eu chamaria de um dos primeiros equívocos que a gente comete na formação do leitor literário, que é usar a literatura para discutir o assunto que o texto trata e não para discutir o texto. Quando eu discuto a curiosidade da criança nesse livro, o que eu discuto não é literatura. Eu discuto um assunto, eu discuto um tema que eu posso ler pela literatura e que eu posso ler por qualquer outro tipo de texto, um texto informativo, um texto de jornal e assim por diante.
Quando eu discuto literatura, obviamente o tema é uma das coisas, mas é como aquele texto constrói a sua narrativa de modo que eu forme um arsenal de possibilidades para ler outros textos a partir da experiência daquela leitura. Ou seja, essa tensão entre a utilidade que o texto se apresenta e, de fato, o texto como esse objeto de desejo que forma leitores e que nos possibilita pensar sobre a própria leitura. Quando a gente pensa, então, em qualidade, eu acho que tem 4 pontos que a gente precisa considerar para discutir qualidade literária. Como a infância é concebida nesses livros, ou como o jovem, né, o público deste próprio livro é concebido nesta leitura. Em que medida o livro diversifica e amplia as nossas experiências como leitores. Quais recursos textuais, está digitado errado aqui, desculpem, são empregados e que inovam, surpreendem, e surpreender a leitura não tem a ver com reviravolta. Surpreender a leitura não tem a ver com coisas inusitadas. Eu quero mostrar aqui para vocês um outro texto, que quem já me viu falando em outras situações provavelmente já viu esse livro. Eu vou tirar aqui para vocês verem de novo, tá bom, Samir? Senão vocês não vão conseguir ver. Não sei se conhecem esse livro. Deixa eu fixar eu aqui, porque aí eu vejo se eu estou conseguindo mostrar o livro direito. O Selma, da Jutta Bauer, que tem 2 formatos. Ele tem esse formato grandão, mas ele tem uma edição que é bem pequenininha. Eu estou fazendo assim porque eu gosto de ver vocês, viu? Desculpem, não é porque eu quero me aparecer, não. E aí, eu vou ler rapidamente o Selma para vocês. Olha lá. Vou fazer assim que aí vocês vão conseguindo ver. Selma. Se conseguir uma resposta à minha pergunta, sem conseguir uma resposta à minha pergunta, fui consultar o grande carneiro. O que é felicidade? Vou te contar a história de Selma, a ovelha. Era uma vez uma ovelha que comia grama todas as manhãs ao nascer do sol. Ao meio-dia, ensinava as crianças a falar. À tarde, praticava esporte. E depois comia grama novamente. De noitinha, confabulava com a Dona Maria. À noite, dormia profundamente. Quando a perguntaram o que ela faria se tivesse mais tempo, ela disse: eu iria comer um pouco de grama ao nascer do sol, eu iria conversar com as crianças ao meio-dia, depois eu praticava um pouco de esporte e pastaria, e à noitinha eu iria confabular com a Dona Maria. E não me esqueceria do bom e profundo sono. E se a senhora ganhasse na loteria? Bem, eu iria comer muita grama, de preferência ao nascer do sol. Conversar muito com as crianças. Depois praticar um pouco de esporte. À tarde comer grama. Desculpa. À noitinha eu gostaria de trocar umas ideias com a Dona Maria. Depois eu iria cair num sono profundo. E o livro acaba. E aí a gente fala, bom, eu pus um slide que dizia o seguinte, eu vou voltar para o slide, só para a gente não perder o fio da meada. Coloquei lá um slide que diz que pensar a qualidade do livro, por exemplo, envolve recursos textuais que inovam, que surpreendem. Essa é uma narrativa extremamente simples, do ponto de vista da construção discursiva, da própria narrativa, da complexidade da narrativa. Eu diria que numa leitura mais superficial, a gente chegaria a dizer, nossa, que história boba, que história besta. É isso, a ovelha, eu ia dizer carneiro, nem a ovelha. O carneiro, não é o carneiro, é uma ovelha. Essa ovelha
quer nada na vida, né? Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre esse texto, no fundo, ele está nos propondo uma reflexão muito mais complexa e muito mais densa sobre a pergunta que motiva a própria narrativa, que o que é a felicidade? Lembram-se que a história começa com um personagem que pergunta a um grande sábio o que é a felicidade. E o sábio não diz o que é. Ele conta a história da ovelha. Ao contar a história da ovelha, há múltiplas possibilidades a gente pensar sobre o tema que está posto e o modo como a autora escolheu discutir o tema. Felicidade é relativa. O que é felicidade para mim não é para Jennifer, não é para Carolina, não é para o Samir. O que faz a Jennifer e a Carolina feliz pode não me fazer feliz. Mas a felicidade também tem a ver com estado de espírito. Isso não está dito no livro. Porque ela ganha na loteria, que é tudo que a gente quer, dinheiro e tempo. Não parece? Na nossa sociedade, no senso comum, a felicidade está imediatamente associada a dois grandes fatores: ter mais tempo e mais dinheiro. Porque adianta ter mais tempo e não ter dinheiro para ir para Paris? Adianta ter dinheiro para ir para Paris e não ter tempo para ir? Então, felicidade está interrelacionada a essas duas coisas. O livro, sem falar de tempo, literalmente, e sem falar de dinheiro, literalmente, nos coloca a pensar que felicidade não tem a ver com condições. Tem a ver com percepção. O livro não disse nada disso desta forma. É um convite que ele faz. Eu poderia ficar num nível da leitura que é o nível das informações da forma mais literal possível. Conta a história da ovelha em três momentos. Ela do jeito que ela é hoje, ela com mais tempo, ela com dinheiro. E ela muda pouquíssima coisa na rotina dela. Ela mantém a mesma rotina. De vez em quando eu consigo ler a mensagem. Então, alguém pediu para eu mostrar a capa de novo. Tem aqui, ó, é a Selma. O livro não surpreende a gente. E aí a gente poderia pensar uma outra coisa, mas é para criança. A criança vai pensar sobre tudo isso? Talvez a criança não pense sobre tudo isso sozinha. Mas este é o nosso papel como mediadores de leitura. Como eu crio formas de ler esse livro que desperte na criança, no jovem, no adulto, modos de pensar sobre e pensar com o livro, e não pensar como o livro. Queria que a gente frisasse essa diferença. Que uma coisa é eu pensar como a curiosidade premiada. Outra coisa é eu formar um leitor que pensa que criança está sempre perguntando. Outra coisa é um livro cujo enredo não tem propriamente começo, meio e fim, no sentido como a gente está habituado. A gente ia classificar isso como uma narrativa de quê? Não é uma fábula, não é um conto, não é um texto, inclusive, difícil da gente categorizar nos gêneros que a gente está habituados, né? Que estamos habituados. Pensar sobre a qualidade do texto, no sentido de que infância está concebida. Primeiro que aqui não tem uma noção de criança incapaz de nada. O livro toca, alguém em algum momento eu só vi subir assim, é uma percepção filosófica, uma leitura filosófica. Sim, e essa é uma forma de pensar a criança, de que a criança é capaz de lidar com complexidades filosóficas da vida. Numa linguagem acessível a ela, com a mediação necessária que a gente pode estabelecer, ou que a gente deveria estabelecer. Mas veja, não é um livro que diversifique e amplie as nossas experiências? Eu imagino que muitos de nós, e eu vou dizer que inclusive eu, a primeira vez que eu vi Selma, eu li na livraria, e sabe aquela coisa de assim, essa é a vantagem do livro para criança, você consegue ler antes de comprar, minimamente. E aí eu corri olhos e falei, ai, que livro besta. Falei, não, mas peraí. Não é possível com um livro. Ia ser tão besta assim, né? Falei, vou parar para ler direito, porque também tem isso. Às vezes a gente lê de uma forma apressada e tá tudo bem, isso acontece mesmo. Reli o livro,
E ele me inquietou de uma maneira tal que eu falei, vou levar, vou comprar, porque eu preciso pensar melhor sobre esse livro. Há uma concepção de infância e de criança que está ali posta, embora não existam personagens crianças, mas é um livro que se destina a esse público. Portanto, há, inevitavelmente, uma interface com a criança do ponto de vista do que se pensa, inclusive na sua capacidade leitora. O livro diversifica, amplia as nossas experiências. Eu também sou uma pessoa que acha que dinheiro e tempo me faria mais feliz. Mas quando eu leio Selma, eu me pergunto, bom, eu poderia cair no outro jargão do senso comum, que tem tanta gente com dinheiro e com tempo e não é feliz, porque são jargões sociais, mas que nos levam a uma outra experiência de realidade, de percepção sobre nós, sobre o lugar que a gente ocupa no mundo e na sociedade. O livro inova do ponto de vista textual justamente porque faz o inverso. É na excessiva simplicidade do texto que está a ruptura com uma noção do que é a própria literatura. Porque para nós, literatura parece texto com palavras bonitas, diferentes, que rimam. E o livro não tem nada disso. E do ponto de vista visual, material, né, o livro tem uma ilustração que não modifica o texto por si só, mas que vai acrescentando a ele camadas. Ele opera pela lógica, que é uma lógica que a gente hoje critica muito, que é a literatura cuja ilustração só replica o que está no texto verbal. Mas veja que são duas formas de criar uma condição de leitura para crianças que não leem sozinhas, porque ele é um livro para esse tipo de criança. A criança, se olhar só as imagens, ela vai justamente se dar conta da mesma história que quem leu verbalmente a história. Ou seja, pensar sobre a qualidade do texto, pensar sobre a qualidade do livro, requer de nós um processo de leitura crítica, de uma leitura que observa esses textos e que faz com que a gente olhe esses textos, eu diria, um pouquinho fora da curva. Isso é o que faz, por exemplo, a gente distinguir e diferenciar o que eu chamaria aqui de livro infantil de livro de literatura infantil. Livro infantil tem aos montes, e literários também. Mas é que o livro infantil comporta um conjunto muito mais amplo de livros que não necessariamente se restringe ao caráter literário, né? Desculpa, deixa eu só tomar um pouquinho de água para ver se eu fico tossindo mesmo. O livro infantil, em alguma medida, ele tem uma finalidade mais objetiva, mais pragmática. Ele tem uma finalidade, mesmo que não pareça, mesmo que o objetivo dele não seja esse, mas ele tem uma finalidade um pouco mais, como que eu vou dizer, circunscrita na previsibilidade. Porque quando a gente começa a ler a história da Selma, a gente não imagina que em algum momento vai dizer o que é ser feliz por uma ovelha, e como se a ovelha fosse dar para nós uma lição de felicidade. Ela até dá, pode até dar, mas ela dá pelo oposto, ela não dá pela previsibilidade. É um livro que rompe, de fato, essa previsibilidade. Os livros infantis, de um modo geral, envolvem um aspecto lúdico, aspectos de diversão, mas todos eles com uma finalidade relativamente instrutiva. Eu vou mostrar um exemplo de um livro infantil que, claro, que eu escolhi o oposto de um livro literário, assim, no sentido mais absurdo que a gente pudesse ter. Vou voltar aqui, que senão vocês não vão ver. E eu vou mostrar só algumas páginas para vocês não ficarem muito chocados com esse livro. Embora eu já encontrei ele em várias bibliotecas de escola. Deixa eu só pôr aqui para eu me ver grande, que aí eu vejo se eu estou mostrando certo. Alguém conhece esse livro? De Onde Viemos? Ele é um livro, como que eu vou dizer? Ah, a Lúcia falou que conhece. Ele é um livro chocante, assim, eu fico pensando, meu Deus, como que em algum momento alguma editora achou que isso poderia ter sido publicado? E aí é assim, ó. Aos pais encabulados de todo mundo, este livro é todinho sobre você. É um livro para criança, tá? Nós o escrevemos pensando em você, gostaria de saber exatamente de onde veio. É um livro para contar como a criança nasce. E aí, ó, é difícil não ficar encabulado. Veja o que alguns respondem. Foi a cegonha,
um gato que me trouxe, a mamãe que me encontrou, não sei o quê. Mas você sabe que nada disso é verdade. A verdade é muito mais interessante. Então, vamos começar pelo princípio. Gente pequena é feito por gente grande. E aí o livro começa. Eu não vou ler inteiro, porque vocês estão vendo que ele é bem extenso. E aí começa coisas do tipo... Vocês estão vendo que a ilustração, enfim, mostra o pai nu, a mãe nu. E aí vai, gente. Não é ladeira abaixo no sentido da ilustração. É no sentido da explicação da história de uma forma tão literal, mas tão literal, que como se a criança primeiro fosse incapaz de lidar com a metáfora e com a imaginação, mas o livro se presta a um papel que é esse mesmo, de dizer de onde a criança veio e dizer, sabe, muito movimento dos anos 70, 80, que é assim, não podemos enganar a criança, o adulto engana a criança, diz que ela veio da cegonha e coisas desse tipo. Esse é um livro que eu diria assim, ele está no extremo do absurdo, no sentido... no extremo do absurdo, num sentido da ousadia, inclusive para o momento histórico em que ele foi escrito. Mas livros desse tipo são frequentes no cotidiano. Então, é assim, o que acontece com o cocô? E aí você tem livros que vão explicar para a criança a importância dela fazer cocô no lugar certo, que tem a ver com uma finalidade, vou voltar aqui no slide só para vocês verem, que tem a ver com dar conta de uma finalidade pedagógica pela via lúdica. É isso mesmo, Lúcia. Essa ideia de livro utilitário, essa ideia do livro que, na verdade, serve para outras coisas, e a leitura é só o meio pelo qual a gente trabalha com essas questões. Literatura infantil, e aí eu vou pôr um parênteses assim, bem grande, a boa literatura infantil, ela está ligada a uma produção artística, ela está ligada a uma finalidade estética. Ela está menos preocupada se o leitor vai entender ou não entender num sentido literal. Mas como pela leitura, esse leitor será outro sujeito depois que lê o texto. Eu não acho que é possível a gente ler Selma e ser a mesma pessoa depois de ler Selma. Eu posso até voltar a pensar as mesmas coisas, mas no momento em que eu leio Selma, eu minimamente me questiono, será que a minha noção de felicidade é tão simples como a noção da Selma? É mais do que isso. O livro, a Selma, não trata só de felicidade no sentido da história. A felicidade é tão simples a ponto de que o livro é um livro exacerbadamente simples. Ele é simples na capa, ele é simples no texto, ele é simples na forma de escrever o texto, ele é simples no traço da ilustração. Composição estética, pensar a produção de um modo artístico, é pensar que o que se diz está intrinsecamente relacionado ao como se diz, por que se diz, quando se diz, com quem se diz, para quem se diz. Ou seja, é como se essa noção de simplicidade que está envolta na felicidade não está só dita no que a Selma fala, mas ela está dita na composição do livro, mas nada disso está escrito. Isso tem a ver com o modo como a gente pensa o livro e na medida que a gente se apropria do livro. Portanto, a boa literatura infantil é aquela que nos leva a uma outra forma de experiência, que nos tira do lugar comum mesmo, né? É aquela que, ao invés de me impor uma outra cultura, me leva a interrelacionar a minha experiência cultural com outras experiências culturais. A boa literatura não é aquela que me diz que isso é bom e isso é proibido. A boa literatura é aquela que me leva a compreender que talvez modos de pensar e ver, querer e agir, não necessariamente são aquelas que incluem as outras pessoas, que incluem outros modos de pensar, que incluem outros sujeitos, que incluem outras experiências culturais, de uma forma que a gente não precise hierarquizá-las. A minha cultura não é melhor que a cultura do Samir. A minha experiência cultural não é melhor do que a do Samir. São experiências diferentes, que se agregam, que se complementam. Portanto, pensar a literatura como produção artística literária, como esse espaço de possibilidades de experiência, é pensar que nessa subjetividade que o texto, na subjetividade em que o texto atua, ele atua
abrindo, ampliando o meu leque de possibilidades reflexivas. Nesse sentido, literatura experiência estética, então, tem a ver com aquele tipo de livro que leva o leitor a pensar enquanto ele lê e provoca nele o encantamento, que é próprio da experiência com a própria arte, portanto, com a experiência estética. E nesse sentido, então, o requisito fundamental, a gente poderia dizer, da produção literária para crianças e jovens é aquela em que a literatura é explorada no seu sentido mais nato. Desculpa. Como manifestação que, de fato, me leve a uma experimentação inovadora, a uma experimentação inovadora. Mas toda literatura infantil, todo livro de literatura infantil apresenta as mesmas características e qualidades literárias? E aí eu queria propor, então, que a gente pensasse sobre isso, num sentido de pensar que, ok, tá fácil distinguir o que é literatura infantil do que é livro infantil. O que tem uma função mais paradidática, uma função mais... eu estou tentando lembrar a palavra que alguém tinha posto aqui, mas eu já perdi. Utilitária, a Lúcia. Um caráter mais utilitário. Tá mais simples distinguir o livro infantil da literatura infantil. Mas quando eu pego a literatura infantil como um todo, por exemplo, eu não estou dizendo que Curiosidade Premiada não é um livro de literatura infantil. Ele é um livro de literatura infantil. Importantíssimo para a história da literatura infantil, inclusive. Mas esses livros todos de literatura infantil apresentam as mesmas potencialidades de leitura para todos os leitores? Quando a gente pensa nos leitores dos anos 70, 80, nos leitores que nós fomos quando éramos criança, as potencialidades que os livros tinham naquele momento, será que exercem as mesmas potencialidades com os sujeitos hoje, com as crianças e jovens de hoje? Então, queria, de novo, ler para vocês 2 textos. Posso? Eu juro que eu não vou passar do tempo, tá, Samir? Se eu passar, você me interrompe. A hora que chegar no tempo, você me multa, e aí eu prometo que eu não continuo, para respeitar o nosso horário. Eu quero mostrar para vocês... Deixa eu só ver se é esse livro ou esse. Espera aí. Vamos ver se eu pus o certo. Ai, gente, não está aparecendo nada. Ah, apareceu, né? Eu acho que a maioria de vocês conhecem esse texto, ou já leram, ou já viram. Se não leram, já viram ele na biblioteca. Eu vou insistir numa coisa. Eu não estou, de modo nenhum, criando uma parametrização para dizer esse autor é bom, esse autor é ruim, esse livro é bom, esse livro é ruim. Não é isso. Eu estou convidando vocês, junto comigo, a pensar sobre as diferenças e sobre as diferentes potencialidades que os livros podem ter. Eu não tenho dúvida de que Bom Dia a Todas as Cores, da Ruth Rocha, é um livro literário. É um livro de literatura para criança. Mas queria que a gente pensasse nele na comparação com outro livro. Então, muito resumidamente, né, a história do camaleão, vou ler aqui para vocês irem acompanhando. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia, sol. Bom dia, flores. Bom dia, todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol, contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque tinha chegado a primavera, e o sol, finalmente, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Hoje eu estou de bem com a vida, disse ele. Ele disse, quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernilongo. O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor. Como vai o senhor? Bom dia, camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que é que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul como o céu de primavera. Eu não vou ler o livro inteiro, tudo bem? Senão a gente não vai terminar hoje. O camaleão, na medida em que vai conversando com as pessoas, o camaleão vai cedendo e mudando de cor
e aí só vou passar aqui para vocês verem pela ilustração. Então ele conversa com o Sabiá diz que ele tem que ter outra cor, e ele vai mudando a sua cor na medida em que ele vai sendo induzido por as pessoas. E aí o camaleão começa o quê? Muda de rosa para azul, muda de azul para alaranjado, e ele vai ficando entristecido. De laranja ele vai para verde, de verde ele vai para encarnado, e aí ele muda de preto para branco, de branco virou roxo, e assim por diante. De roxo para amarelo, até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou para descansar e lá ficou. E vocês vão vendo que a ilustração mostra o camaleão arrasado. Parece que ele deu aula o dia inteiro, né? Igual a gente. E aí, no fim da história, o camaleão, né? Ele lavou o rosto numa folha cheia de orvalho, ele repete essa história, né? Ele repete o começo, né? Porque aí ele decide, então, digamos assim, que ele vai ter a cor que ele quer, que ele se sente bem, que ele está feliz. De um modo geral, quando a gente lê essa história, e ela é muito lida para as crianças, emerge sempre a discussão de que, olha, a gente não precisa ser Maria vai com as outras, a gente não precisa se pautar pela opinião do outro, a gente precisa respeitar como o outro se sente bem. E o livro acabou virando um glossário de respeito à diversidade e diferença. Que cada um é feliz com a cor que tem, que cada um é feliz do jeito que é, e a gente tem que respeitar. Eu já vou dizer que o meu primeiro incômodo com esse livro começa com a representação de professor. Ô, gente, tem coisa mais triste do que pernilongo? A gente podia ser representado de qualquer jeito, mas pernilongo, eu vou dizer que meu incômodo já começa aqui com esse livro. Eu poderia ser representado de qualquer forma, mas pernilongo, eu me incomodo. Então é uma posição muito pessoal, vocês não precisam se incomodar como eu. Mas eu fico irritado com essa história de que o professor, primeiro que assim, tem um monte de bicho no mato. Pernilongo é a única coisa que a gente não ia lembrar que tinha lá. A gente lembra, que quem vai pro mato, pernilongo, só falta carregar a gente. Mas precisava ser o pernilongo? A gente não podia ser... Eu aceitava ser a cobra. Mas o pernilongo, eu fico irritado com essa história. Brincadeiras à parte, com a história do pernilongo, o livro, em alguma medida, de fato, foi escrito para isso. O livro foi escrito para discutir diversidade, diferença, respeito à diferença. Tá tudo bem. É literatura? É. É uma literatura que me possibilita refletir sobre um tema e sobre um assunto? Sim. Mas é um livro que traz um roteiro dessa reflexão. Ele traz um caminho, que é o caminho do eu me vejo feliz assim, o mundo age sobre mim querendo me modificar, e no final eu me liberto dessas amarras e vou ser autônomo. A gente sabe que não funciona assim na sociedade, gente. Quantos de nós, a despeito das nossas visões sobre nós mesmos, vamos sendo moldados, eu vou usar a expressão que as pessoas gostam, de tanto martelar, uma hora o prego afunda. Água mole em pedra dura, chega uma hora que a gente cede. O peso da pressão social sobre isso é muito complexo, né? Não é, veja que em nenhum momento, é que eu não li a história inteira, mas quem conhece sabe, em nenhum momento o camaleão tem um lapso de reflexão mais introspectiva, ele não questiona, ele não dialoga, ele não se posiciona, ele simplesmente decide que ele vai ser assim, como se fosse simples assim na vida, a gente dizer, acabou, ninguém mais vai dizer o que eu devo fazer ou não devo fazer, eu vou ser feliz da cor que eu quero. Estou simplificando, obviamente, né, a discussão. Não estou desconsiderando a importância e a qualidade do livro, mas veja que a potencialidade reflexiva está dada no momento em que a narrativa se constrói em torno de um enredo cujo foco está definido. Pensar sobre a importância de eu respeitar a diferença do outro. Eu quero mostrar para vocês um outro livro, que trata do mesmo personagem, que é um camaleão. Vocês estão me vendo, gente? Estão, né? Vou ler para vocês o Lá Fora, do André Neves.
As cores guardam segredos de um tempo antes do agora. Deixa eu tentar vir mais perto. Quando os camaleões habitavam um reino sem cor, regidos por um imperador que ordenava: ignorem a vida lá fora, o mundo inteiro é igual, tom sobre tom. No reino viviam o imperador, a família do imperador, os amigos do imperador, os conselheiros do imperador, os soldados e os súditos do imperador. E os outros? Todos sentiam-se iguais, mas o único soberano era o imperador. Na margem do reino, para a segurança, haviam aqueles que zelavam a camuflagem do império. No silêncio das ordens, um deles distraiu-se ao perceber algo estranho lá fora. O que és? Um camaleão assim como tu. Mas és diferente. Ninguém é exatamente igual. Quando possui desejos. Dia após dia, outro camaleão apresentou-lhe alguns desejos do mundo. E o mundo era bom. No reino, a novidade foi impossível de esconder. Por espanto ou medo, contaram tudo ao imperador. Tarde demais. O que é que tem? Vão embora, ordenou o imperador. Aqui somos todos iguais. Sigamos, galera. E eles partiram. A maioria, no entanto, manteve-se ali, sem olhar lá fora, sem correr riscos, seguros no que sabiam ser, no império do imperador. Aquela pequena parte, pequena mesmo, atravessou as fronteiras daquele reino, do qual nunca mais houve notícias. Alguém mais quer vir? Lá dentro, achavam que eles estariam perdidos. Nunca mais apareçam aqui. Lá fora, eles se tornaram plurais. Tchau! Transformaram-se nos camaleões que conhecemos hoje, felizes por serem cada um únicos, capazes de sentir. A primavera. E o livro se encerra. A gente poderia dizer que, em alguma medida, o livro toca em temáticas próximas ao outro. Que o livro toca, talvez não no sentido do respeito da diferença, mas na necessidade dos sujeitos saírem de si para ver o mundo. O livro não condenou quem fica. Vocês perceberam isso? O livro não condenou. O livro não tem uma visão de que quem saiu é feliz e de que quem ficou é triste. O livro, na verdade, opera sobre uma lógica de que aqueles que ousaram sair de si para ver a primavera tiveram a possibilidade de vê-la. Mas aqueles que se sentiram seguros e permaneceram seguros na sua, digamos, na sua condição confortável, permaneceram. E isso não mostrou que a visão de um é melhor ou preponderante em relação à visão do outro. Obviamente, o livro faz um convite a sair para ver a primavera. É evidente que ele faz isso. Mas o livro não diminui, não menospreza, não exclui e não ignora aquele que não sai. Porque sair da caverna, como alguém colocou aqui, né? Eu vi só bem rapidinho na hora que eu virei, sair da caverna exige de nós um esforço que nem sempre a gente tem condições de fazer. Que sair da caverna pode ser para mim mais fácil hoje. Para outros podem demorar muito mais tempo. Sair dessa condição de perceber que o mundo e o outro exerce um poder sobre mim e uma governabilidade sobre mim,
Não é algo simples. Ele tira nosso chão, tira nosso conforto, tira a nossa noção de conforto, tira a nossa noção de controle, e por isso nem sempre é bom para todo mundo. Mas, para quem é bom, é possível ver a primavera. Para quem ousa, para quem tem coragem. O livro traz uma série de possibilidades de leitura. A gente poderia dizer que o livro faz uma referência, por exemplo, a um tempo histórico em que, até pouco tempo, a gente vivia achando que todo mundo tinha que ser igual. O mito da democracia racial, de que todo mundo é igual, que todo mundo se respeita, né? A gente custou, como sociedade, nós custamos, como sociedade, a entender que não vivemos numa democracia racial. Que os direitos não são iguais para as pessoas, do ponto de vista prático. Pode ser na lei, mas não é do ponto de vista prático. A gente está custando para entender nesta sociedade, por exemplo, que homens e mulheres não têm diferença entre si. Que essa noção de que mulher é um corpo mais frágil e assim por diante em relação ao homem tem a ver, inclusive, com um processo sociocultural e biológico de desenvolvimento de nós como seres humanos. Essa noção que nos faz hoje, né, por vezes deixar a gente sem chão, no sentido de entender e aprender sobre as novas bases que regem o modo como a gente pensa o mundo, exige de nós um grande esforço. E o livro faz um convite para isso. Um convite para ver a primavera. Ninguém disse que a primavera era maravilhosa. O livro não diz que a primavera é só alegria. O livro simplesmente diz, sugere, na verdade, olha lá. Vou pegar uma das páginas. Que o mundo era bom. Mas ser bom não significa que ele seja simples e não seja caótico. Porque não é um caos aqui, ó, que é a cabeça dele. É como se ele tivesse introjetando-se do mundo. É como se, em alguma medida, esse camaleão tivesse absorvendo em si o mundo. O livro faz um convite a gente absorver o outro, a experiência do outro. Nesse sentido, vou voltar para o slide. Eu prometo que na próxima eu tento digitalizar os livros de uma forma que eu não preciso ficar fazendo essa troca para lá e para cá. Quando a gente pensa que nem toda literatura infantil tem a mesma qualidade no sentido de permitir as mesmas potencialidades, é pensar em que medida o livro faz um convite mais aberto ou o livro me leva a um caminho já pré-definido. O que não... Claro que como leitores mais experientes, a gente consegue extrair do limão a limonada. Mas isso não significa que ela não vai ser amarga ou azeda em algum momento, para aqueles que não souberam fazer bem desse limão a limonada, né? Pensar nessa literatura, nessa perspectiva, né, nesse estádio de disputas, né, nesse grande campo de futebol em que há um conjunto grande de disputas em torno da criança, da juventude e assim por diante, é pensar que a qualidade de um livro e a sua definição, né, dessa qualidade, elas estão sujeitas a certas visões de criança, de leitor e de mundo. Eu diria com muita tranquilidade que a visão de mundo e de leitor, e portanto de criança, não é a mesma nesses dois livros que nós lemos. Mas também eles não são livros do mesmo tempo histórico. E por isso, eles precisam ser pensados também no seu tempo, mesmo que permaneçam circulando, como é o caso do Bom Dia a Todas as Cores, que é um livro mais antigo, mas que permanece em edições recorrentes, né? Essa edição que eu mostrei nem é uma muito nova, mas ele tem edições recorrentes. E que isso não significa proibição de leitura ou exclusão. É preciso pensar sobre o que se lê. E é preciso estratégias diferentes para se ler livros cujas potencialidades de leitura são diferentes. Quanto mais restrita e mais fechada é a visão do livro, maior é a tendência da gente ainda mais enquadrar essa leitura e esse leitor. Maior é a tendência da gente só usar o livro para pensar sobre a lição de moral que ele traz. O que a gente precisa pensar em relação a esses livros é, então, como que eles, ainda que literatura, nem todos
podem a mesma coisa. Ou seja, nem toda literatura faz a mesma coisa. Gente, olha, agora que eu estou vendo que eu digitei tudo errado. Eu sou muito disléxico digitando, viu? Depois eu corrijo e disponibilizo da forma correta. A Leila Perrone Moisés diz num dos textos dela: a ambição da literatura não é dizer o mundo, mas fundá-lo e atribuir-lhe valor. O que a literatura pode e faz, a boa literatura eu acrescentaria, é ampliar a nossa compreensão do real por um processo que consiste em destruí-lo e reconstruí-lo, atribuindo-lhe um valor que em si o mundo não tem. E a Edith Sanches vai dizer: obras de verdadeira qualidade suscitam nas crianças perguntas e busca de diversas respostas. Participação fervorosa e ativa na construção pessoal de significados e rica troca de interpretações entre um ambiente de emoções e descobertas. Ou seja, a boa literatura, ou a literatura que pode, né, mais do que outras literaturas, é aquela que nos faz pensar sobre o mundo, sobre a vida, a partir de uma reflexão que talvez a gente nunca precise vivê-la, mas que faz parte do modo como a gente interpreta a nossa vida, a nossa realidade e as nossas possibilidades. Nesse sentido, então, né, antes da gente encerrar, porque eu ainda quero falar sobre mais 2 livros, vocês me permitam? Alguns dos indicadores para a gente pensar sobre qualidade do livro. Primeiro, a qualidade do texto verbal. E, repito, como a gente viu em Selma, como a gente viu lá fora, qualidade não tem a ver com escrita difícil e rebuscada. Qualidade tem a ver com o poder que a linguagem verbal tem de dizer mais coisas do que o significado dicionarizado de uma palavra quando é empregada num texto literário. Como o texto visual constrói. Eu, de verdade, sou fascinado por essa imagem. Eu acho que ela é de uma beleza. Ela é de uma inquietação tão profunda que eu acho que só isso daria uma tese de doutorado para a gente ficar discutindo tudo que essa imagem poderia suscitar como possibilidades interpretativas. A materialidade do livro é um bom indicador. Os bons livros não costumam ser livros com projetos materiais muito mequetrefes, digamos assim. Como o livro trata os temas. Essa é uma coisa complexa, porque a gente parece que todo livro tem que tratar de um tema. O bom livro, ele não trata de um tema. O bom livro suscita múltiplos temas, mas suscita de modo que leva a gente a pensar, a refletir, e não nos dar respostas e caminhos já pré-definidos e pré-determinados. E como esse livro dialoga com os leitores. Nessa perspectiva, eu queria... Um dos livros, eu imagino que é muito conhecido de vocês, porque não tem quem nessa vida que não tenha ouvido falar, não goste do Pata, a Morte e a Tulipa. Então, quem conhece, eu vou pedir licença para deixar que eu leia o Pata, a Morte e a Tulipa de novo, porque eu quero mostrar como 2 livros, um mais infantil e um mais juvenil, podem fazer aquilo que a Leila Perrone Moisés diz lá na citação que eu mostrei para vocês. Vou só reler a citação. A ambição da literatura não é dizer o mundo, mas fundá-lo e atribuir-lhe um valor. O que a literatura pode e faz é ampliar a nossa compreensão do real, por um processo que consiste em destruí-lo e reconstruí-lo, ou seja, atribuindo ao mundo um valor que em si o mundo não necessariamente tenha. Esse é A Morte, o Pata e a Tulipa, um livro traduzido para o português, publicado pela Companhia das Letras, pela Companhia das Letrinhas, e aí o livro simplificadamente vai construir uma narrativa linda. Fazia tempo que o Pato tinha aquela sensação. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Legal que você finalmente percebeu, disse a Morte. Eu sou a Morte. O Pato tomou um susto, e não era para menos. Agora você veio me buscar, é isso?
Eu estou sempre por perto, desde que você nasceu. Por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. E sua tarefa agora é cuidar disso? Quem cuida do acidente é a própria vida. E também da gripe e de todas as outras coisas que acontecem. Com vocês, patos. Eu só digo raposa. O pato não queria nem pensar nisso. Teve até um arrepio, ficou feito frango depenado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, sem levar em conta quem ela era, bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Era disso que a morte estava com medo. Depois de um tempo, a morte foi obrigada a admitir que sua paixão por mergulho tinha limites. Você me desculpe, ela disse, mas para mim, chega, estou ensopado. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais tinha feito a ela uma proposta parecida. No dia seguinte, bem cedinho, o pato foi o primeiro a acordar. Eu não morri, pensou comigo mesmo, e cutucou a morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça, ficou contente por você, disse, se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto, então eu não poderia dormir tanto, bocejou a morte. Isso não foi nem um pouco simpático, na opinião do pato. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não dizer mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado na nuvem, olhando a terra lá embaixo. É bem possível, disse a morte. Afinal, asas vocês já têm. Alguns patos também dizem que debaixo da terra, lá no fundo, tem um inferno, onde a gente é assado se não tiver sido um bom pato. Cada coisa que vocês patos imaginam, mas quem sabe? Então você também não sabe, grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que vamos fazer hoje? Perguntou a morte bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem divertida. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima, dava para ver o lago, tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando estiver morto, pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. Às vezes a morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza disso? Perguntou o pato admirado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal, assim eu não preciso ficar triste por ele. Quando você estiver morto, disse a morte. Falar sobre a morte era fácil para ela. Vamos descer, sugeriu o pato depois de uns instantes. A gente tem cada pensamento esquisito aqui em cima da árvore. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago, passavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam um pouco. Quando um vento mais gelado soprou pelas suas penas, o pato teve um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse uma noite. Não quer me esquentar um pouquinho? Uma neve fina flutuava no ar. Algo tinha acontecido. A morte olhava para o pato. Ele não respirava mais. Estava deitado, perfeitamente quieto. A morte alisou as penas, algumas penas que estavam levemente arrepiadas, e carregou o pato até o grande rio. Ali pôs com cuidado na água e lhe deu um suave empurrãozinho. Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Antes de ler o outro texto, vou retomar o que Leila Perrone Moisés disse. A literatura destrói o mundo e reconstrói para atribuir a ele um outro valor que ele não tem. A morte é talvez um dos maiores tabus na nossa sociedade. Mas o livro começa dizendo uma coisa lindíssima. Olha lá. O pato pergunta para ela, mas você veio me buscar? E aí a morte diz, finalmente você me percebeu. Eu estou sempre por perto, desde que você nasceu. Isso significa, não é uma forma poética de dizer que quando a gente nasce, nós nascemos de mãos dadas com a morte?
porque o destino de qualquer sujeito que nasce é a morte. É uma forma bonita, poética. Mais do que isso, o livro recobra a nossa própria percepção sobre a morte na nossa vida, né? No final do livro, quando o pato morre, e ele então vai, a morte, né, o coloca com a tulipa no lago, ele diz, por um bom tempo, continuou olhando para o pato, e quando perdeu de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim é a vida. Viver é morrer. Viver é imediatamente acompanhar a vida de mãos dadas com a morte. E aí parece triste, quando na verdade o livro faz isso de uma forma tão bonita, tão bela. Eu, numa ocasião, comentando numa situação de palestra, falei sobre esse livro e uma colega que estava mediando a mesa me disse, mas eu não sei se morte é assunto para criança. E aí eu pensei, talvez dependendo da concepção de criança. Nenhuma criança está isenta da morte, como nenhum adulto está isento da morte. Mas talvez a gente possa pensar a morte de outras formas. Né? O livro vai brincando com essa coisa de ter céu e inferno. O livro vai brincando com essa coisa de que a morte é maligna, de que a morte é malvada, quando na verdade a morte é um acolhimento. A morte é o carinho. A morte é o momento em que a gente se despede de um plano de vida. E aí, na crença de cada um, porque o livro não diz o que acontece pós a morte, não é assunto da vida, é assunto da morte. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto deste livro, que eu acho que ninguém pode morrer sem ler. Esse livro. Catálogo de Perdas, do João Zanello Carrascosa, que é um livro, eu diria, mais juvenil, né, nessa perspectiva. E aí, o livro se constrói assim. Eu não sei se alguém já ouviu falar do Museum of Broken Relationships, que é um museu em Zagreb, na Croácia, que é o Museu das Relações Quebradas. O museu é constituído de objetos que simbolizam uma perda na vida. Inspirado nesse museu, o João Zanello Carrascosa escreveu o Catálogo de Perdas. E para cada conto, então tem o balão, é o título do conto, tem só o texto, sempre é um conto curtinho, e tem uma fotografia que simboliza essa perda. Então, esse é o movimento que o livro faz. E aí, de uma forma poética, numa linguagem menos acessível às crianças, porque não é um livro para criança, o João Zanello faz a seguinte explicação na primeira página do livro, que é o que ele chama de exposição de motivos. Não há experiência mais dolorosa do que a morte, do que a perda. A história de cada um se desdobra no tempo e carrega à sombra uma coleção de ausências. Coleção que só se amplia ao longo da vida. Este livro reúne relatos de perda simbolizada sempre por um objeto e também representada em fotografia. Registro visual da relação partida. Nossa pequena contribuição para o imenso museu de dores que é a história da humanidade. Não é uma forma bonita de dizer que viver é perder e que quanto mais se vive, mais se perde? A lógica que está posta para o João Zanello é que quanto mais se vive, mais da vida eu me distancio e mais da morte eu me aproximo. É uma outra forma de se relacionar com a morte, é uma outra forma de se relacionar com a perda. E aí eu quero ler para vocês um dos textos que eu acabei de perder a marcação que eu fiz. Achei. Eu quero ler para vocês o crachá. Esta é a imagem do crachá, a fotografia. Comissária de bordo. Ela se divertia usando frases de seu trabalho em nosso dia a dia, até mesmo na cama. Seja bem-vindo, tripulação, início do abastecimento. Tripulação, fim do abastecimento. Embarque encerrado. Portas em automático. Tripulação, decolagem autorizada. Tripulação, preparar para aterrissagem. Retorne à poltrona à posição vertical. Temperatura local, 36 graus. Tripulação, pouso autorizado. Tripulação, portas em manual.
Desembarque somente pela porta dianteira. Bagagens na esteira 1. Tripulação, procedimentos de emergência. Tripulação, tripulação, tripulação. Voo Air France 447. Só restou este crachá, meu coração em destroços e o bebê lá no berço, que chora e eu não sei como cuidar. Não é lindo? Profundamente triste, profundamente impactante, mas profundamente real. Essa é a beleza de construir, de destruir a realidade e reconstruí-la pelas bases do estético, pelas bases da experiência estética. O conto, obviamente, faz uma referência à queda do avião da Air France 447, mas toca em nós de uma forma que talvez uma notícia de jornal nunca nos tocaria. O livro nos coloca a sentir a dor, nos coloca a sentir o desespero que é perder alguém nas condições em que se perde numa tragédia aérea. Mas eu não precisei viver a tragédia aérea. Eu não precisei ter um parente no voo da Air France. A experiência que a literatura possibilita, que a boa literatura nos possibilita, é essa, a de destruir a realidade e reconstruí-la sobre outras bases, que nos permite sentir a vida, o mundo e o outro de uma outra perspectiva. Eu vou encerrar nosso encontro de hoje, pelo menos a minha fala, se alguém quiser perguntar, falar, se manifestar, dizendo que pensar sobre a boa literatura, escolher a boa literatura, é talvez o primeiro passo para a formação efetiva, consistente e qualificada de bons leitores. Se a gente não souber pensar sobre os textos que lemos e soubermos escolher sobre quais livros podem nos possibilitar as melhores experiências, talvez a gente esteja também limitando as nossas possibilidades de formar leitores mais efetivos, mais sensíveis, mais abertos ao mundo, mais abertos ao outro, mais abertos à diversidade, mais abertos ao próprio processo de aprendizagem. Vou encerrar minha fala por aqui. Samir, agradeço. Hoje eu não passei do tempo, viu, Samir? Vou me policiar os próximos 3 encontros para não fazer isso. Eu vou disponibilizar os slides depois lá no Classroom. Eu vou organizar o Classroom com os temas certinhos. Vou indicando, pondo lá depois das aulas os livros que eu indiquei. E aí quero que, de fato, a gente tenha um espaço, né, de pensar sobre esses textos, sobre esses livros. E fiquem sempre muito à vontade também para escrever lá nessa mira. A gente sempre vai lendo comentários, as coisas. Queria agradecer a paciência de vocês, me ouvindo quase 2 horas sem parar. Dizer que eu fico muito feliz com essa oportunidade, ainda que virtualmente, e quem sabe, né, Samir, a gente não faça um curso presencial em algum momento, sei lá. Eu acho que essas trocas também, pessoalmente, são muito produtivas. E aí, depois, no próximo encontro, eu quero contar um pouco da minha ideia para essa atividade final. É que antes eu quero falar com o Samir para ver se ele me autoriza. Na ideia que eu tive, né? Vai que a minha ideia é muito estapafúrdia. Então, antes de eu anunciar e deixá-lo constrangido de dizer que não pode, eu vou combinar com ele e aí eu comento com vocês o que eu pensei para a nossa atividade de avaliação. Na verdade, é uma atividade de acompanhamento desse processo formativo. Obrigado, Samir, e fico aqui à disposição se tiver alguma questão. Fernando, muito obrigado. Eu vou te mandar, como já é de praxe, como foi no ano passado, depois o relatório com todas as mensagens aqui do chat, porque principalmente no finalzinho agora, né? Vão passando várias, né? A gente não consegue dar atenção. E muito obrigado. Assim, é um presente mesmo essa formação para nós. Quando eu falei, gente, a gente só traz gente top aqui para participar dos cursos. Fernando é outro patamar. Obrigado mesmo. E vamos combinar direitinho. Bom, tem professor perguntando da lista de presença. Ele gera automaticamente, viu, gente? É que